Tiago está com a gente, né, para falar sobre açúcar. Agora parece que o nosso áudio está ok. Vamos entrar em contato. Oi, Tiago, tudo bom? Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Vamos lá? Bom dia, querido. Bom dia, Tainá. Tudo bem? Acho que agora estou ouvindo. Sim. Agora sim, que tudo bom. certinho. E aos web telespectadores, né, do programa Notícias do Bem, é um prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer é nosso te receber aqui. Bom, vamos lá. É possível a gente cortar definitivamente o açúcar da nossa dieta? Essa seria a primeira grande questão, ou a gente precisa, de alguma forma, do açúcar? Tá, primeiro assim, vamos tentar conceituar o que é açúcar, né? Porque assim, quando a gente fala açúcar, a gente tem que lembrar de carboidrato, né? Então, o carboidrato, tanto é o açúcar simples, né? A glicose, a frutose, que é o açúcar das frutas, como o amido, que é o açúcar que está em outros vegetais, como batata doce, como até a própria celulose, as fibras alimentares, que também estão compondo outros alimentos, né? Que não são digeridos, mas que são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino, manter a flora intestinal funcionando bem para que a gente consiga absorver os nutrientes adequadamente. Então, assim, o carboidrato, né, ou o açúcar, seja lá vegetal ou não, ele é muito importante para a gente para exercer várias funções no nosso organismo, né? E quando a gente pensa em açúcar, a gente pensa só em obesidade, né, em engordar, emagrecer, mas o açúcar ele tem várias funções no nosso organismo que são importantes. Então depende de que forma você obtém esse açúcar, né? Qual é a origem desse açúcar, de que fonte você consegue esse açúcar e de que forma seu organismo vai utilizar ele. Muito bem. Aí a gente entendendo um pouquinho a fonte do açúcar, né, e como nós vamos ingerir, a gente escuta tanto, Tiago, que o açúcar de certa forma faz mal, que é preciso tirar. É possível alguém viver sem esse açúcar, tirar de vez o açúcar da vida? Se a gente fala em açúcar refinado, né, que é aquele açúcar que é a famosa caloria vazia, né, que é só você faz um processo tão intenso que você mantém praticamente só deixa a caloria, né, tira todos os nutrientes, minerais que são importantes no processo, né, antes do processo de refino. Esse açúcar refinado é possível sim e até desejável que a gente viva sem ele. Apesar de não ser fácil, né, por ter todas aquelas questões do prazer, né, que o alimento doce ele proporciona. Mas, claro que tudo a gente tem que dosar, né? Não dá para ser também nem 100% em tudo, porque existem outras questões que também são importantes além da alimentar. Tá, bom, de qualquer maneira, como você já conceituou, quer dizer, quando a gente ingere carboidrato, esse carboidrato vira açúcar, né? Então, vira glicose. O grande problema seria o açúcar refinado, tem alguns outros tipos de açúcar, porque a gente vai buscando opções no mercado, aí tem demerara, tem... De coco. Enfim, uma dica importante. A cana-de-açúcar ela é marrom, né? Quando a gente faz o caldo de cana, a gente vê que ele é marrom. Então, quanto menos marrom o açúcar, menos natural ele é. Então, quanto mais branco, mais artificial. Então, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, que são mais próximos do marrom, eles são mais naturais, então eles sofrem um processo de refino menos intenso, né? Então eles conservam mais características naturais da cana-de-açúcar do que o açúcar refinado. Não que eles não engordem, né? São bastante calóricos também, mas eles têm eles mantêm algumas características naturais que são muito importantes, que são mais nutritivas do que o açúcar branco, né? O açúcar refinado branco. Muito bem. Eu quero aproveitar esse momento e compartilhar algumas mensagens, porque eu fiz aquela perguntinha clássica, né? Quem gostava de açúcar? Como que era o seu relacionamento aqui com esse docinho, né? Uma relação com açúcar, né? Sempre tem. O Ricardo Reis colocou que ele usa o açúcar de coco, e ele falou que é excelente. O Amorim, ele colocou, eu tenho glicose alta, evito usar o açúcar. Esse evitar nem sempre é eliminar, né? Tirá-lo ali da rotina. A Albertina colocou, eu costumo tomar café sem açúcar, limonada sem açúcar, porque a gente aprende a sentir o sabor do café e do limão, que tem o seu doce, tem o seu sabor ali. E tem também o açúcar, né, da própria fruta, né, a frutose. Então, assim, você não vai deixar de estar se alimentando, né, de você conseguir a energia que você precisa, sem necessariamente adicionar calorias, que é com açúcar refinado, que é aquela caloria vazia, né, não tem nutriente nenhum, é só... Vai proporcionar mais que você engorde, né? Até desenvolva diabetes, né? Por outras questões também. Sim, é exatamente isso. E aí tem a questão da Delva que ela colocou, que ela gosta de um docinho, principalmente de leite, e aí ela até colocou aqui o que ela gosta, né? Que é o pé de moleque. Esse é açúcar mesmo, assim.
Mas é isso, assim, como que a gente pode, nesse processo de limpar o nosso paladar, nossas memórias, porque é muito difícil de você abandonar justamente por essas lembranças. Exatamente. Como que é esse processo afetivas? Como que a gente Então, assim, consegue? o paladar doce realmente traz muito prazer, né? É uma sensação de prazer, exatamente de prazer, né? Como se fosse uma felicidade, uma sensação que todo mundo descreve como muito prazerosa. Então, assim, a gente pode utilizar o paladar doce da própria fruta, né? Que tem o açúcar frutose, junto com fibras, né, que essa fibra ela diminui a absorção. Então, por que, que a fruta é mais interessante, apesar de também de ter o açúcar, por que, que é mais interessante você consumir a fruta do que o açúcar refinado? Porque a fruta, ela, além do açúcar, tem fibras. Então, essas fibras vão regular seu intestino, vão diminuir a absorção desse próprio açúcar, né? Então, apesar dela ser doce, principalmente os açúcares de menor índice glicêmico, né? Como cereja, o damasco, a pera, maçã, ameixa, morango, todas essas têm baixo índice glicêmico. Todas vão ter açúcar, né? Vão ter a glicose, a frutose. Mas algumas têm menos e outras mais, e algumas são mais ricas em fibras, né? Que são essas de baixo índice glicêmico. Então, apesar de ter açúcar, você absorve menos dela. Então, você pode consumir com um pouco menos de culpa, digamos assim, do que o do açúcar. Você pode ajudar, por exemplo, a banana tem bastante frutose, né? Então você pode associar junto, quando você for fazer uma receita, elaborar uma receita, acrescentar o açúcar da fruta, né? Ou seja, bate junto com a fruta para aproveitar aquele doce, né? E não precisar acrescentar açúcar refinado. Possibilidade. Tá certo. Agora, muito se discute, muito se tem falado em relação à idade em que pode ou deve começar a se consumir o açúcar. A gente deve oferecer ou pode oferecer açúcar para criança a partir de que idade? Ou não devemos oferecer o açúcar refinado e os doces a gente tem que evitar mesmo? Açúcar refinado, quanto mais demorar de oferecer, seria o ideal, né? O ideal é não oferecer nunca, inclusive, porque quando você entra em contato, você começa a ter aquela sensação de prazer e você vai começar a buscar mesmo. Então, o ideal é não apresentar nunca. Mas lembrando assim, que o ideal da criança até 6 meses é só leite materno. Então, não pensar em nada antes de 6 meses, né? E a criança vai sendo apresentada a outros alimentos, paulatinamente, né, aos poucos, até 1 ano. Então, próximo de 1 ano, você começa a ter uma alimentação mais próxima do adulto. Então, só a partir de 1 ano, você começar a pensar em algo mais próximo do açúcar, mas que, se você puder, né, não apresentar tão cedo, seria o ideal. Açucarados, de jeito nenhum. Doutor, olha, nós exageramos ali na lateral, né? Você viu que nós caprichamos nessas imagens. Minha barriguinha até tá roncando aqui. Mas ali foi justamente para mostrar do que tipo de açúcar perigoso é esse que nós estamos falando, né? É tão atrativo, tão, né, ao primeiro momento prazeroso, como o senhor mesmo citou. E aí eu tenho uma questão, assim, com relação ao açúcar, a Delva colocou aqui, ó, porque é esse pensamento que nós temos, né? O açúcar, as coisas sem açúcar é sem graça, é tão sem sabor, e é uma questão de hábito. Mas até que ponto, eu queria saber, que o açúcar está relacionado, nós falamos de saúde e tudo, a um emagrecimento também. Porque muitas pessoas falam, se você emagrece, elimine o açúcar. Como que é essa relação? O corpo ele guarda esse doce por muito tempo ali, essa gordurinha ali, ela é difícil de queimar mesmo? Então, é que assim, ó, engordar ou emagrecer vai estar muito relacionado com a quantidade de calorias que você adquire no dia e a quantidade que você gasta. Então, assim, existem 3 formas de gastar caloria, que é, primeiro, estar vivo, né, que é a taxa metabólica basal, que é a energia que você gasta só por estar vivo, só por existir, né, para o seu organismo funcionar, seu coração bater, você respirar, regular a temperatura do corpo. Então, essa é a taxa metabólica basal. Além disso, tem a energia que você gasta para quebrar o alimento. Então, quando você come, por incrível que pareça, você está gastando energia também, não só ganhando energia. Então, você está gastando energia para quebrar aquele alimento para o seu organismo absorver ele. E a outra forma é o exercício físico. Então, essas 3 formas são essas 3 formas de gastar energia. E a forma de ganhar energia é através do alimento. Então, essa soma no final do dia tem que ser negativa, ou seja, você tem que gastar mais do que consumir. Se você consome mais do que gasta, você vai engordar. Se você gasta mais do que consome, você vai emagrecer. Então não está muito associado a se é
carboidrato, se é lipídio, se é proteína. O problema é o carboidrato, você vai consumir uma quantidade muito grande e vai acabar ultrapassando essa quantidade de calorias, né, que você precisa no dia, certo? E porque assim, o carboidrato ele é necessário, né, para você produzir, por exemplo, músculo, proteína, você precisa do carboidrato. Não adianta você só comer carne, proteína, sem carboidrato, que você não vai conseguir construir massa muscular, que é muito importante também. Além disso, o funcionamento de outras, né, funções do organismo mesmo, como eu falei, regular a temperatura, uma série de coisas, de hidratação, respiração, tudo precisa de carboidrato, de energia também. Tá certo. Agora, doutor, o açúcar traz uma sensação de felicidade em muitos momentos, não é isso? As mulheres, por exemplo, na TPM adoram açúcar. Sim, Tem tá alguma muito relação? Tem sim. É a liberação de hormônios da felicidade mesmo, serotonina, as endorfinas, então tá muito associado. Por isso que a gente pensa até que pode ser uma coisa que cause vício mesmo. A gente fala em tom de brincadeira, né, que é viciante, mas de fato é viciante porque a sensação de bem-estar é viciante, né? Todo mundo gosta de estar se sentindo bem. Então, assim, depois de um dia de trabalho, né, ou qualquer tensão que você tenha no dia, você tem uma sensação de prazer, é tudo que você gostaria de ter. Então, realmente, o consumo do doce, né, do açúcar, libera esses hormônios, essas endorfinas que são responsáveis por essa sensação. Entendi. E aí a frutose entra nesse jogo também? Quer dizer, a frutose, tem algumas frutas que tem muita frutose. Quando a gente está numa dieta restritiva, por exemplo, a gente tem que evitar algumas frutas também por conta disso? Tem que preferir os alimentos com baixo índice glicêmico, né? As frutas com baixo índice glicêmico. O Dr. Google, né, que é bem famoso aí, nessas horas é uma boa, né? A gente dar uma pesquisada antes das frutas, ver quais são os que têm baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico, grande quantidade de fibras, né? Tudo isso aí é importante também para associar na dieta. Muito legal. Ó, eu quero só ver uns comentários aqui. A Maria do José dos Santos está participando aqui. Ela falou: sucesso, Thiago. Beijo na sua voz, Zezé. A Lunara está aqui com a gente. A Mari. E a Ana Flávia, que inclusive ela até falou: a gente que lute com a TPM, né? É justamente esse tema. Se a gente está eliminando, né? A gente, tipo, e aí, né? Como lidar? O doce das frutas, né, como eu falei, vão associar coloca uma aveia em flocos, aumentar a fibra para diminuir a absorção, mas você conseguir consumir. Não é para você, não precisa cortar 100%. Usa por exemplo, um chocolate 70%, né, que tem menos carboidrato, mas também é docinho, dá prazer. Então, assim, existem várias formas de adaptar, assim. Você não precisa cortar o doce da sua vida e nem vai conseguir, né, porque dietas muito restritivas ninguém consegue seguir, não tem como. É verdade. Tem como, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, né, para o nosso finalzinho, você tem alguma dica prática ou algum alimento que você fala assim, comece por esse, para quem está querendo começar esse processo, né? Ou comece por aqui, né? Ou, tira o açúcar do café, troca por adoçante, vale a pena trocar por adoçante, não vale? Ou já marque uma consulta comigo para me ajudar. Essa é legal. Bom, a dica essa aí é muito boa, por exemplo, açúcar refinado e farinha branca, né, são duas calorias vazias, né, a famosa caloria vazia, que tem bastante caloria, né, que engorda bastante, porque você acaba consumindo bastante caloria no final do dia, e praticamente não tem nutrientes. Então, assim, se você quiser começar do zero, antes de marcar a consulta comigo, se você quiser chegar assim antes, você já diminui a quantidade de açúcar refinado, açúcar branco principalmente, e farinhas em geral, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca. Só você fazendo isso, você vai perceber que você vai diminuir o inchaço, vai diminuir peso, vai dar uma secada bem legal assim para começar o tratamento realmente da obesidade ou, né, do sobrepeso já no patamar legal assim. Agora, Thiago, o adoçante vale a pena fazer essa troca? Boa pergunta. Então, olha só. O adoçante tem umas questões. Primeiro, né, tem a questão do adoçante artificial e natural. Né? O adoçante artificial, a sacarina, ciclamato, sucralose, uma série todos esses adoçantes artificiais, tem várias pesquisas assim, que não são muito conclusivas, mas alguns associam aumento de câncer, né, de outras doenças crônicas, até aumento de obesidade, né, porque eles também aumentam a insulina, que é o hormônio que vai fazer com que você concentre a gordura.
Então, esses adoçantes artificiais são bem questionáveis, né? Até muita gente tipo, diz, não use de jeito nenhum. E tem os adoçantes naturais, por exemplo, a estévia, o xilitol, o eritritol, né? Esse último, o eritritol, ele tem praticamente zero de caloria, porque se você for ver, todos os adoçantes, mesmo os artificiais ou naturais, eles têm alguma caloria. A estévia, por exemplo, tem a questão de ser um pouco amarga, então acabam associando outro adoçante, né, a ela, o adoçante artificial, para poder disfarçar um pouco o gosto, mas acaba sendo ruim porque tem esse outro adoçante artificial. O xilitol, por exemplo, o açúcar, cada grama de açúcar tem 4 calorias. O xilitol tem 2. Então, assim, é metade do que o açúcar, né, comum, mas tem caloria. Então, se você consome, estou usando adoçante, vou usar 1 litro de adoçante, tá tudo bem. Não está tudo bem. Você vai engordar também. O eritritol é 0,2, então é tipo assim, 20 vezes menos do que o açúcar normal. Então esse é um adoçante que para você cogitar, utilizar, se você precisar adoçar os seus alimentos, eu preciso muito, eu não vou conseguir tomar um café sem açúcar. O eritritol é uma boa opção, porque ele não tem o gosto ruim da estévia, ele adoça praticamente 70% da doçura do açúcar comum. Então assim, é muito próximo da doçura do açúcar e é baixíssima, quase zero calorias. Então assim, o eritritol, por exemplo, opção para de adoçante se você precisar usar. O ideal é não usar nenhum, mas se for usar, acho que seria uma boa opção atual. E você encontra em supermercados, em farmácias de produtos naturais, é bem tranquilo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Ruth Sobrinho, eu gostaria de fazer. Ela disse assim, falam que o açúcar é muito inflamatório, é verdade? Verdade. O que acontece? O açúcar, em excesso, ele acumulado no intestino, ele destrói as bactérias. Assim, a gente tem uma flora intestinal, né, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, a boa e a ruim, né, vou falar a grosso modo. Esse açúcar em excesso, ele propicia a proliferação das bactérias ruins e destrói as bactérias boas. E esse desequilíbrio intestinal altera a absorção, causa realmente inflamação, a inflamação crônica, né? Isso vai prejudicar e causar doenças crônicas futuramente, até diabetes, obesidade, hipertensão, que na verdade está tudo interligado, né? Então, um estado de inflamação crônica persistente que vai levar, né, aos problemas, infarto, AVC e por aí vai. Então, realmente, o açúcar em demasia, ele causa essa inflamação crônica. Muito bem. Olha, nós poderíamos ficar aqui um tempão conversando, eu adoraria, mas eu sei com relação ao tempo, mas eu gostaria muito que você deixasse seu contato para quem quiser se aprofundar mais, tirar algumas dúvidas, ou até mesmo já marcar uma consulta aí para mudar essa rotina aí. Tá. Eu vou passar a rede social, né, o Instagram da clínica, que eu atuo, que é a minha clínica, que eu atuo, né, a clínica BSI, que é essa aí que está atrás de mim. E lá também vai encontrar meu Instagram, se quiser pode conversar com a gente, mandar direct para mim, ou no próprio Instagram da clínica eu também respondo. Então vão poder ficar à vontade. Aí tem os contatos aí também na tela, se vocês ficarem interessados em saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tá certo, bastante... Tá joia. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. E volte sempre, né, para boas conversas como essa, né? Conversas que mudam nosso ponto de vista em relação a tantas coisas importantes para a nossa saúde. Até a próxima, então, doutor. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e espero ter ajudado, assim, né? Tirado algumas dúvidas. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Até a próxima.